Seguimos com a série de entrevista com os candidatos a vice-prefeito de Porto Alegre. Hoje eu recebo aqui no estúdio Raquel Bombach. Acertei? Mais ou menos. Raquel Baumbar. Baumbar. Seja muito bem-vinda ao Rio Grande no Ar. Primeiro, eu gostaria que a senhora se apresentasse aos nossos telespectadores. Claro. E falasse um pouquinho da sua trajetória política até aqui. Tá, ok. Bom dia, Gamon. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, telespectadores. Meu nome é Raquel Baumbar, eu tenho 60 anos, sou casada, sou mãe do Matheus e do Felipe. Minha formação é de pedagogia, me formei na URGS, em pedagogia. Já fui professora de escola infantil, de educação infantil, e já tive uma escola de educação infantil. Mas acabei ficando na escola da vida, que eu praticamente nasci dentro de um restaurante. Meus pais, nós temos restaurante em Porto Alegre desde 1967, na época em que ainda existia bonde em Porto Alegre. Eu cheguei a andar de bonde, áureos tempos. E nós temos um restaurante familiar, onde trabalhamos meus pais, eu e os meus filhos. Já está na terceira geração trabalhando e na quarta geração de clientes. E o nosso restaurante fica localizado hoje, há 34 anos, no 4º distrito, que foi afetado pelas enchentes. Então, nós também fomos afetados, assim como muitos. Nós não imaginávamos que seríamos, né? Porque nós estamos mais próximo a Benjamin Constant, né? Não tão lá para baixo, não abaixo da Farrapos, mas fomos afetados. Mas, nesses 57 anos de trajetória, o que ficou, assim, foi uma questão de trabalho, de perseverança, de seguir em frente, né? Tanto que nós ficamos 27 dias fechados, desses 27, 11 trabalhando para reabrir, né? Juntamente com os nossos colaboradores. Tivemos algumas perdas, mas baixamos a cabeça e vamos em frente e vamos trabalhar, né? Então é esse o legado da família. Como que eu entrei na política? Então, em 2016, fui convidada pelo Partido Novo a me filiar e fui convidada a concorrer como vereadora. Então, fui colega do Felipe Camozzato, que é o nosso candidato a prefeito de Porto Alegre, do Partido Novo, do 30. E depois disso, sempre acompanhei o partido e esse ano o Felipe veio fazer o convite para que eu fosse a vice dele, né? E fiquei muito, muito feliz. Caso seja eleita, né, candidata, qual seria, né, o seu papel como vice-prefeita na chapa com Felipe Camozzato? Então, o papel do vice certamente é apoiar o prefeito em todas as suas demandas da prefeitura, né? Mas eu, como vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre, eu conheço bem as dores do setor, né, os problemas, e eu acredito que tanto a pandemia quanto as enchentes afetaram muito, foi um dos setores mais afetados por essas duas catástrofes naturais. Então, eu vou prezar muito pela liberdade econômica, vou trabalhar muito por isso, por ter um ambiente de trabalho, de negócios em Porto Alegre, para que o empreendedor consiga se desenvolver, né, e prosperar, para que as pessoas se sintam seguras em continuar prosperando e abrindo negócios em Porto Alegre. Outro foco da nossa gestão vai ser, com certeza, a educação, né? Já que eu venho dessa escola, para nós termos mais vagas em creches, porque a gente sabe que existe uma fila de pessoas esperando por vagas, né? E que essas vagas estão difíceis de conseguir. E para isso, nós do Partido Novo prezamos muito pela parceria público-privada, né? Porque você tem que ou alugar uma casa ou construir uma creche, se você já tem algumas creches em determinados locais onde há necessidade de vagas, então você faz uma parceria com a iniciativa privada para que tenha vagas nessas creches, algumas vagas para o público este que está precisando. Qual pauta a senhora considera mais urgente para ser tratada na Câmara de Vereadores?
O partido tem 3 pautas que devem ser de imediato tratadas, né? Uma é a proteção contra as cheias, né? Por exemplo, essa noite, provavelmente as pessoas que perderam suas casas, que ficaram sem nada, devem ter passado um sufoco, né? Devem ter ficado bem desestabilizadas, né? Não devem ter nem dormido. Então, assim, se a gente não conseguir restabelecer a confiança, a segurança para essas pessoas, as pessoas vão querer sair de Porto Alegre. E isso não é bom para a cidade, né? Nós queremos uma Porto Alegre melhor, nós acreditamos que Porto Alegre merece e pode mais, né? Então, assim, se você, como a gente, acredita nisso, no dia 6 de outubro, vota no 30, né? Partido Novo. Mas, então, assim, a proteção contra cheias é do âmbito federal, mas isso não quer dizer, e do âmbito estadual, né? Na realidade, os 3 âmbitos têm que cuidar disso, né? Isso não quer dizer que a gente vai esperar até o governo federal liberar a verba e o governo estadual se envolver. O município pode fazer coisas de imediato em relação a isso, né? O município tem condições de pegar empréstimos para, ou seja, refazer o dique do Sarandi, que foi construído 2 metros abaixo do projeto e que nunca foi visto durante todas as gestões anteriores. O dique da Asa Branca, que existe no projeto e que não foi construído, quer dizer, até hoje ninguém viu isso, isso é um absurdo, né? De fechar, o que o município pode fazer é fechar as comportas que não serão mais utilizadas, lacrar. Então, existem coisas que podem ser feitas de imediato. O outro ponto é saneamento básico. Porto Alegre não tem aproximadamente 45% de saneamento básico. 45% da cidade não tem saneamento básico. E o nome já diz, né? É básico para um cidadão viver. O saneamento básico, na realidade, afeta diretamente tanto a educação quanto a saúde, né? Porque sem saneamento básico, você imagina os dejetos, a nossa descarga de casa está a céu aberto nos córregos, nos rios, né? Isso é impensável, né, numa capital, né? Então, assim, com certeza a gente terá que fazer a concessão do DEMAI. Não privatização, a concessão do DEMAI para que ele consiga os valores necessários para que se chegue ao marco zero com o saneamento básico. E aí isso vai refletir com certeza tanto na saúde, em ter menos doenças decorrentes, né, do não saneamento básico, né, como diarreia, como tantos outros, né, e também no aprendizado, porque as pessoas, já existem estudos que, assim, onde não existe saneamento básico, as crianças e os adolescentes depois têm dificuldade de desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem, isso influencia diretamente na cognição. Candidata, né? Por que o eleitor ele deve escolher a chapa Felipe Cabozato e Raquel Bombato para administrar Porto Alegre? E já deixo aqui um tempo para as considerações finais. Então, Gamon, porque nós prezamos muito pela liberdade econômica, pelas parcerias público-privadas, nós somos contra cabide de empregos, contra loteamento de cargos, né? Nós estamos concorrendo com chapa pura. Então, assim, nós queremos colocar pessoas técnicas, comprometidas e qualificadas nos cargos, nas secretarias, para que realmente o trabalho seja feito e para que talvez aconteça como Joinville, onde o Partido Novo está concorrendo à reeleição e está com 63% de intenção de votos e talvez ganhe em primeiro turno, né, o Adriano e a Rejane. Então, esse é o nosso objetivo, realmente trabalhar pela cidade. Não é à toa que quando nós saímos nas ruas para conversar com as pessoas, nós perguntamos, posso te entregar o meu currículo? Porque nada mais é que nós estaremos prestando serviço aos cidadãos que são os que pagam este serviço, né? Isso tem que ser visto como realmente um trabalho onde você tem que honrar com o que você contratou com as pessoas, com os cidadãos, né? Você tem que respeitar o cidadão, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser acolhido, ele tem que se sentir seguro na cidade. Temos ainda 40 segundos. Quiser deixar mais algum recado? Então, no dia 6 de outubro, se você, como nós, acredita que Porto Alegre merece e pode mais,
vote Raquel Balma para vice-prefeita, Felipe Camozzato para prefeito, 30, e nos vereadores do Partido Novo, que começam com 30. Candidata, muito obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, uma boa semana. Muito obrigada. 8h10.